Fotos são uma ótima maneira de capturar momentos e imagens de pessoas em nossas vidas que queremos lembrar para sempre. Nem todas as fotos são como parecem. Em alguns casos, certas imagens parecem completamente inocentes até descobrirmos as histórias por trás delas e nunca mais as vemos da mesma forma. Número 10. A imagem mostra uma praia com banhistas entrando na água e um veleiro à deriva próximo. Aparentemente tranquila e divertida, a cena antecipa uma tragédia indescritível ocorrida em 26 de dezembro de 2004. O que não fica logo evidente nesta foto é que a linha costeira recuou bem mais do que o normal, mesmo na maré baixa. Quem entende do assunto vai te dizer que, se isso acontecer enquanto você estiver na praia, você deve fazer o máximo para fugir e procurar um lugar mais alto o quanto antes. O motivo desse aviso é que um tsunami está prestes a atingir, e essa imagem serve como uma prova concreta desse fato. Nesse dia, um terremoto submarino de magnitude 9,1 ocorreu nas águas ao largo da costa de Sumatra, na Indonésia. As pessoas na foto não sabiam o que ia acontecer. Pouco depois, um grande tsunami avançou rapidamente para a costa. É seguro presumir que ninguém na foto escapou de sua força destrutiva. Em seguida, uma série de tsunamis se formou no Oceano Índico ao longo das 7 horas seguintes, causando enormes danos e tirando a vida de milhares de pessoas. Alguns desses tsunamis atingiram a costa leste da África e, em certas regiões, testemunhas descreveram ter visto ondas de até 9 metros de altura avançando em direção à costa e destruindo tudo em seu caminho. Até hoje, é considerado um dos piores desastres naturais que já ocorreram. Em poucas horas, dezenas de milhares de pessoas estavam desaparecidas e foram registradas como desaparecidas ou encontradas mortas. 15 países foram afetados pelo terremoto e pelos tsunamis resultantes, incluindo Indonésia, Sri Lanka e Tailândia. Na Índia, a Indonésia foi de longe a mais afetada. Foi relatado que até 20 mil pessoas perderam a vida, a maioria delas vinda de uma única província. O que se seguiu foi uma luta pela sobrevivência, já que as pessoas ficaram sem abrigo, água potável e comida. As organizações de ajuda fizeram o possível para ajudar os necessitados, mas o número de pessoas que precisavam de ajuda era esmagador. E muitas áreas ficaram inacessíveis devido às estradas que foram destruídas. A foto em questão serve como um lembrete claro de como uma situação pode mudar rapidamente de um momento de felicidade e tranquilidade para um de terror e perda. Número 9. Em 1910, estava em curso a disputa pela primeira expedição ao Polo Sul, liderada pelo explorador britânico Capitão Roberto Falcão. Scott já havia decidido que ele e seus homens seriam os primeiros a conseguir isso. Mas ele não estava apenas em busca de reconhecimento. Ele e sua equipe também planejavam realizar pesquisas na plataforma de gelo de Ross, especificamente na região da Terra Vitória. Desde o início, Scott e seu cientista-chefe, Eduardo Adriano Wilson, discordavam sobre o objetivo da expedição. Wilson considerava a pesquisa científica na plataforma de gelo como prioridade principal. Mas Scott estava determinado a se tornar o primeiro explorador a alcançar o Polo Sul em nome da Grã-Bretanha, e estava ansioso para partir, já que uma expedição da Noruega estava se preparando para fazer o mesmo. No dia 15 de junho de 1910, a tripulação de Scott estava reunida e pronta, e eles partiram em sua jornada com alguns convidados a bordo que também receberiam certas tarefas para desempenhar. Eles saíram de Cardiff, no país de Gales, mas Scott se juntou à tripulação depois, na África do Sul, pois foi atrasado por detalhes a resolver. Em janeiro de 1911, eles chegaram à Antártica, onde enfrentaram temperaturas em torno de 70 graus negativos, Fahrenheit. Nos 10 meses seguintes, prepararam-se para a jornada ao Polo Sul e saíram do acampamento base em 1º de novembro. Pouco após o início da jornada, eles abandonaram os trenós motorizados pelo terreno difícil e seus pôneis sofreram com as condições e a pouca comida.
Até 4 de janeiro, eles já tinham avançado bem e se preparavam para o avanço final ao polo. Scott decidiu que só alguns de sua equipe o acompanhariam e escolheu 4 para os últimos 240 quilômetros da jornada. Os outros 4 homens voltaram para o acampamento base, com um deles sofrendo de escorbuto e cegueira pela neve no caminho, mas conseguiu sobreviver graças aos esforços de seus companheiros. O grupo de Scott avançou e alcançou o Polo Sul no dia 17 de janeiro, mas ficaram arrasados ao ver pegadas de cachorro na neve. E para piorar, uma bandeira norueguesa havia sido fincada por uma expedição anterior. O moral dos homens foi destruído pela descoberta e 2 dias depois voltaram ao acampamento base sabendo que perderam a corrida. Mesmo assim, eles continuaram coletando amostras geológicas sempre que podiam, apesar de temerem por suas vidas. Como estavam com poucos suprimentos, escorbuto, hipotermia e fome já haviam surgido. Em certo momento pararam para tirar a foto mencionada. E está claro pelas expressões em seus rostos que eles se sentiam derrotados e exaustos. Pouco depois de chegarem à base da geleira Beardmore, Eduardo Evans faleceu após sofrer uma grave lesão na cabeça. Capitão Frank Oates, com frio intenso e queimaduras, percebeu bocas demais para alimentar e resolveu caminhar pelo deserto congelado. Nunca mais voltou, abrindo mão de sua vida para que o restante do grupo sobrevivesse. Mas o problema é que isso foi em vão. O resto da tripulação escreveu cartas para as famílias, e 8 meses depois, uma equipe de resgate encontrou as barracas com os corpos congelados. Número 8. Esta imagem mostra soldados poloneses a cavalo, e seria compreensível pensar assim. Ela mostra um batalhão de homens prestes a atacar o inimigo e vencer. Ela foi tirada pouco antes da invasão alemã da Polônia, em 1939, e nenhum desses homens sobreviveu. A invasão começou em 1º de setembro daquele ano, com ofensivas alemãs chegando por terra e ar. O objetivo do ataque era recuperar territórios que haviam sido perdidos e tomar o controle do país em nome da Alemanha. As forças invasoras usaram a Blitzkrieg, destruindo ferrovias, comunicações, aviões e munições inimigas por bombardeios antes de avançar com muitos soldados por terra. Depois, a infantaria atacava e eliminava os últimos focos de soldados inimigos. Antes de qualquer ação, o exército polonês acreditava ter boas chances de vencer a batalha esperada. Eles contavam com 1 milhão de homens e poderiam resistir firmes. Isso certamente era uma possibilidade se não fosse por vários erros cometidos logo no início. Os soldados poloneses estavam mal equipados para uma batalha prolongada, e quando o lado alemão atacou, eles revidaram de frente. Em vez de uma estratégia específica, eles confiaram fortemente no seu ataque em vez de recuar para um terreno mais favorável. Logo ficou claro que os comandantes do exército polonês usavam técnicas e estratégias antiquadas. Mesmo assim, esperavam ajuda da Grã-Bretanha, União Soviética e França, considerados aliados. Mas essa esperança acabou com o Pacto de Não Agressão Ribbentrop-Molotov, que previa que a Alemanha e a União Soviética não se atacariam por 10 anos. Também continha uma cláusula secreta pela qual a Europa Oriental era dividida em esferas de influência alemã e soviética. Isso incluía a partilha da Polônia e, portanto, esse país, sem saber, estava à beira de um desastre. A invasão iniciou em 1º de setembro de 1939, quando um couraçado alemão atacou um depósito militar polonês em Danzig. Isso foi seguido por um ataque que muitos historiadores consideram ser o verdadeiro início da Segunda Guerra Mundial. Logo, várias cidades estavam sob ataque, assim como as fronteiras sul, oeste e norte da Polônia. As notícias dos ataques se espalharam-se, e em 3 de setembro, França e Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha. Eles não forneceram apoio útil. O exército polonês teve algum sucesso em escaramuças, mas, na maioria das vezes, foi superado pelo equipamento moderno, superioridade técnica e grande número de soldados da Alemanha. Os soldados poloneses recuaram para Varsóvia e alguns fugiram para a Romênia.
As forças polonesas viram as principais bases da Força Aérea serem destruídas em apenas 2 dias, e por isso a Força Aérea alemã encontrou pouquíssima resistência. Na primeira semana, Pomerélia, Grande Polônia e Alta Silésia foram abandonadas e as fronteiras invadidas. De 9 a 19 de setembro, a maior das 3 batalhas ocorreu perto do rio Bazoura. As forças polonesas foram dominadas pelos aviões alemães. As pontes do rio foram destruídas, prendendo soldados e causando muitas mortes. Nos bombardeios aéreos que se seguiram, as armas antiaéreas polonesas já não tinham mais munição e foram rapidamente eliminadas. Em seguida, houve uma invasão pela União Soviética e quando tudo terminou, a Polônia havia caído. Ela foi repartida entre a Alemanha e a União Soviética. E só em 1993 que os soldados soviéticos finalmente deixaram o país após a dissolução da União Soviética em 1989. Número 7. À primeira vista, a imagem mostra 2 caçadores em uma colina, mas, ao observar melhor, percebe-se que estão sobre um monte de crânios de bisão. O que nos faz perceber a quantidade desses animais que foram caçados durante o século XIX. A imagem foi registrada em Rougeville, Michigan, em 1882. Após sua retirada, estimou-se que restavam só 456 bisões nos Estados Unidos. Apenas 100 anos antes, a população de bisões era de 30 a 60 milhões. O trágico declínio em seu número começou com a colonização do Oeste após a chegada dos colonizadores ao continente. Eles trouxeram armas capazes de derrubar um bisão com um tiro e mínimo esforço. Isso originou o comércio de peles e ossos de bisão, levando mais caçadores a buscar esses animais por lucro. Logo, rebanhos inteiros foram dizimados e seus números caíram rapidamente. Embora isso seja certamente uma tragédia, muitos especialistas afirmam que os bisões não foram caçados apenas por comida e comércio, mas por um motivo muito mais sinistro. Antes da chegada dos colonizadores, as tribos indígenas americanas tinham forte relação com esses animais, considerados essenciais para a sua sobrevivência. Com a redução dos bisões, várias dessas tribos foram dizimadas. Sem opção, elas foram obrigadas a se mudar para reservas controladas pelos colonizadores. Muitos historiadores sugerem que isso não foi mera coincidência, mas sim um plano cuidadosamente orquestrado para tomar o controle dessas áreas, forçando os verdadeiros donos da terra à submissão. As tribos que dependiam do bisão no passado começaram a se sair muito pior do que aquelas que não dependiam, já que agora não tinham como conseguir comida, roupas, abrigo ou ferramentas, que muitas vezes eram feitas de ossos. Eles não só perderam um dos seus recursos mais vitais, como também foram forçados a abandonar o estilo de vida nômade ao qual estavam acostumados. Agora eram obrigados a ficar em reservas criadas pelos colonizadores. Infelizmente, nenhuma lei foi criada para limitar a velocidade com que esses animais eram caçados, e sua quase extinção foi apenas acelerada pela indústria. Sempre que uma nova ferrovia estava sendo construída, os trabalhadores precisavam de carne e couro, que eram facilmente obtidos do bisão por meio de armas de fogo de alto calibre. Atualmente, seus números aumentaram devido aos esforços de conservação. E ainda assim, o bisão americano ainda é considerado quase ameaçado pela União Internacional para a conservação da natureza. Número 6. Os 3 homens mostrados nesta foto estão em uma situação muito perigosa e desesperadora. Mas o que a maioria das pessoas tende a esquecer é que um 4º homem, o fotógrafo, está em tanto perigo quanto eles. Nesse caso, a situação acabaria em tragédia. Os 3 homens que podemos ver são todos bombeiros que estavam fazendo o máximo para entrar em um armazém em Beirute, Líbano, no dia 4 de agosto de 2020. Porém, os acontecimentos que culminaram nesse momento iniciaram 7 anos antes, em 2013, quando o navio mercante MV Rosas, que navegava na área, teve problemas técnicos. Ele saiu de Batumi, na Geórgia, rumo à Beira, Moçambique, mas precisou atracar em Beirute para reparos.
Isso significava que taxas de atracação precisavam ser pagas. A empresa do navio não pagou as taxas, por isso a carga foi removida e armazenada neste armazém. A carga incluía cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio, substância perigosa e altamente explosiva em certas condições. Após descobrirem que a carga estava no armazém, autoridades da alfândega do Líbano emitiram alertas, afirmando que o nitrato de amônio precisava ser armazenado de forma específica. Mas seus alertas foram ignorados. Por 7 anos, a carga ficou intocada no armazém e era só questão de tempo até ocorrer um desastre. O dia chegou em 4 de agosto de 2020, quando um incêndio começou no porto, perto do armazém. Na foto, o nitrato de amônio pode se degradar ao ser aquecido em espaço confinado. Mas os bombeiros que correram para o local não sabiam que ele estava sendo armazenado nesse armazém. 10 deles começaram a combater o incêndio que avançava sobre o armazém e a carga que ele continha. Os 3 bombeiros da foto tentaram entrar no armazém e um fotógrafo registrou a ação corajosa, sem saber que o desastre se aproximava. Momentos após a foto ser tirada, o nitrato de amônio detonou, tirando a vida dos 4 homens. Só mais tarde, depois que o incêndio foi apagado, é que a câmera do fotógrafo foi encontrada e, surpreendentemente, o cartão Security digital que ele estava usando estava intacto. A explosão foi considerada a maior não nuclear já registrada, destruindo grande parte da cidade. Mais de 20 pessoas perderam a vida, 6.000 ficaram feridas e 100 continuaram desaparecidas. A explosão foi tão grande que causou cerca de 10 bilhões de dólares em danos à cidade e 30.000 pessoas ficaram desabrigadas. Em setembro de 2025, o empresário Igor Greshushkin foi preso na Bulgária após descobrirem suas ligações com o navio e a carga. E o Líbano emitiu uma ordem para que ele fosse extraditado, mas esse processo tem sido adiado desde então. Seus advogados pediram garantias de que ele não será elegível para a pena de morte quando for julgado. Número 5. Nos estágios finais de 2019, a polícia e o exército no Chile estavam envolvidos em uma situação delicada. Quando um protesto estudantil se tornou uma manifestação maior que durou 2 meses. Em certos casos, precisaram usar gás lacrimogênio e jatos de água para dispersar as multidões enfurecidas. Tudo começou em 18 de outubro daquele ano, quando o governo chileno anunciou um aumento na tarifa do metrô em Santiago e os estudantes decidiram protestar contra isso. Infelizmente, nem todos esses protestos foram pacíficos e a polícia foi chamada para tentar restaurar a ordem em breve. Protestos ocorriam em várias regiões do país, os militares foram mobilizados, mas os manifestantes não queriam se dispersar. Logo, uma crise política foi declarada. Em 4 dias, 15 pessoas morreram na violência e em confrontos com autoridades, enquanto mais pessoas aderiam aos protestos. Mas por razões diferentes. Eles disseram estar cansados da desigualdade econômica no país e que era preciso agir. Esses eventos pegaram o governo chileno de surpresa e os partidos políticos foram convocados para que uma solução fosse encontrada. Foi sugerido que a Constituição do país fosse substituída e uma nova foi elaborada. Inicialmente, a nova Constituição teve muito apoio, mas acabou sendo rejeitada. E nos anos que se seguiram, muito pouco progresso foi feito. Nesta foto, amplamente compartilhada na internet, manifestantes limpam os olhos e se apoiam em uma parede após exposição a gás lacrimogênio, destacando a situação crítica que o Chile enfrentava na época. Com o aumento dos protestos, 2 igrejas foram incendiadas, uma delas quase totalmente destruída. Bancos também foram alvo e uma delegacia de polícia foi atacada com explosivos. Como costuma acontecer em protestos violentos, lojas foram danificadas e saqueadores começaram a roubar tudo o que conseguiam pegar. Os esforços do governo para acalmar o país fracassaram. E quando nada mudou após 1 ano, outra onda de protestos começou. Desta vez, 18 policiais ficaram feridos enquanto tentavam acalmar a multidão, que exigia que a Constituição fosse reescrita mais uma vez.
O governo respondeu pedindo calma e solicitando que qualquer pessoa que tivesse algum problema com a Constituição manifestasse sua opinião por meio de referendo. Eles alertaram que qualquer pessoa flagrada em atos de violência seria presa e processada rigorosamente pela lei. Mas isso fez pouco para conter a violência crescente. Com a escalada da violência, ao menos 30 pessoas morreram e milhares precisaram de atendimento hospitalar. Um segundo rascunho de uma nova Constituição foi rejeitado em 2023 e atualmente estão sendo feitos esforços para concluir uma que seja aceita por todos os envolvidos. Mas só o tempo dirá se uma terceira tentativa será bem sucedida. Número 4. Esta foto parece cena de filme de Hollywood com efeitos especiais, mas está longe disso. Ela mostra a erupção de um vulcão na Islândia em 2010 com uma aurora boreal ao fundo. É um fenômeno de luz causado por partículas solares colidindo com gases da atmosfera. A montanha vista nesta foto é chamada Eyjafjallajökull, que naquele ano começou a apresentar atividade sísmica. Em março, a primeira erupção ocorreu no flanco nordeste da montanha, e a princípio parecia que não seria nada fora do comum. Mas em abril, ficou claro que o evento se tornaria muito maior do que o esperado, quando novas erupções começaram no centro do vulcão, que continha uma cratera de 18 milhas de largura e que abrigava muito gelo. À medida que as montanhas começaram a esquentar, o gelo começou a derreter e fluiu para dentro do vulcão, eventualmente alcançando o magma sob a crosta terrestre. Isso gerou grandes quantidades de vapor e cinzas expelidas da montanha em altíssima velocidade. A cinza que foi lançada para o alto na atmosfera entrou em uma corrente de jato que a levou por vários países, incluindo a Noruega, as Ilhas Faroe e partes da Grã-Bretanha. Como resultado, os aviões ficaram em solo e o governo islandês declarou estado de emergência. O restante da Europa fez o mesmo e as viagens aéreas chegaram a uma paralisação completa. Cada dia custava às companhias aéreas até 171 milhões de dólares em receita, e muitos outros setores também foram afetados. Passageiros ficaram presos em países estrangeiros e foram feitos pedidos para que o Centro Nacional de Ciência Atmosférica mapeasse o percurso da nuvem de cinzas, que continha partículas de rocha vulcânica. Isso pode causar sérios danos às aeronaves. 2 aviões de pesquisa foram enviados e, com instrumentos sofisticados e modelos computacionais, rastrearam o percurso da nuvem de cinzas. Mas também estavam sendo feitos esforços para reduzir a quantidade de cinzas na atmosfera. Um avião da Instalação para Medições Atmosféricas Aerotransportadas foi enviado às áreas afetadas após ser equipado com um instrumento que reduzia partículas. Usando um laser, o avião voou acima da nuvem de cinzas e disparou o laser para baixo e no solo. Pesquisadores mapearam a nuvem com modelos computacionais. Foi descoberto que a nuvem continha partículas eletricamente condutivas que poderiam resultar em relâmpagos. Isso é chamado de fogo de San Telmo, um fenômeno frequentemente visto que, segundo testemunhas, faz partes do avião brilharem. Mais preocupante é que isso pode afetar o indicador de velocidade do avião, parte essencial de qualquer aeronave. Também se a cinza atingisse os motores do avião. Isso faria com que eles travassem completamente, tornando o avião imóvel e fazendo-o cair ao solo abaixo. Como resultado, mais de 104 mil voos foram cancelados em diferentes regiões, sendo 95 mil somente na Europa. Isso é considerado a maior interrupção nas viagens aéreas desde a Segunda Guerra Mundial. Hoje, os cientistas continuam seus estudos sobre a previsão de erupções vulcânicas. Mas em muitos casos, elas ocorrem sem aviso prévio, causando grandes transtornos e danos. Número 3. Esta foto mostra Phineas Gage segurando a barra de ferro usada no terrível acidente que mudou sua vida. Nascido em New Hampshire, Gage era capataz de construção na ferrovia Rutland e Burlington. O trabalho dele exigia usar explosivos para remover rochas,
perfurava um buraco, adicionava pólvora, cobria com areia e compactava com uma barra de ferro antes da detonação. Em 13 de setembro de 1848, perto de Cavendish, Vermont, Gage esqueceu a areia. Quando ele compactou o explosivo, a barra de ferro bateu na rocha, prematuramente detonando a pólvora. Colegas de trabalho o acharam consciente próximo dali. Logo, notaram que a barra de 1,09 metro atravessou seu crânio, entrando abaixo do osso da bochecha e saindo pelo topo da cabeça. Mas, de alguma forma, milagrosamente, ele sobreviveu e recebeu alta. Mas Gabe era um homem mudado, rude, pouco profissional e inquieto. Ele saiu da ferrovia, mudou-se para o Chile como cocheiro e depois foi para a Califórnia. Ele começou a sofrer de crises epilépticas e faleceu 12 anos após o ferimento. Esta é a única foto conhecida de Phineas Gage, e a barra de compactação está exposta no Museu Anatômico Warren da Escola de Medicina de Harvard. Número 2. Foto de Greg Monks, mecânico de plantas de 38 anos, em uma despedida de solteiro em Portugal, junho de 2025. E está claro que ele está se divertindo. Essa foi a última vez que ele foi visto vivo e a investigação segue em andamento. Greg, vindo da Escócia, viajou com amigos para Portugal em 28 de maio e ficaram nos apartamentos Nova Choro. De lá, planejavam visitar bares na região para celebrar o casamento próximo de um amigo. Eles iam ficar 5 dias em Portugal, mas poucas horas após saírem dos apartamentos, algo deu errado. O grupo já estava fora há horas, bebendo e comendo. Em algum momento de manhã cedo, Greg resolveu voltar ao apartamento. Ele se despediu dos amigos e voltou sozinho. Mas quando tentaram acordá-lo na manhã seguinte, ficaram surpresos ao descobrir que ele não estava em seu quarto. A polícia e a família de Greg foram avisadas, e imagens de câmeras o mostraram pela última vez em uma área residencial tranquila, a cerca de 6 quilômetros dos apartamentos. Buscas naquela área foram imediatamente organizadas, e a família e a namorada dele voaram para Portugal para ajudar. A última foto de Greg foi divulgada para que alguém que o visse pudesse ajudar a polícia com informações. Mas nenhuma informação desse tipo foi recebida. Amigos disseram ter visto Greg pela última vez enquanto bebiam no karaokê Bar King's Cross, de onde ele resolveu voltar a pé para sua acomodação. Especulou-se que ele se perdeu no caminho e não conseguiu encontrar o caminho de volta. Mas seu desaparecimento contínuo se tornou uma grande causa de preocupação. O grupo de amigos acabou voltando para Ossiens sem localizar Greg, mas as autoridades em Portugal continuaram procurando por ele. A polícia solicitou que quem tivesse imagens de câmeras de segurança de Greg os contatasse, o que levou à primeira pista importante. Um homem que morava em uma mansão de luxo, em área de vegetação, sugeriu que procurassem na encosta próxima. Cães farejadores levaram os investigadores rapidamente a uma área na vegetação rasteira. Tragicamente, a família de Greg foi informada de que ele havia sido encontrado sem vida. Seus restos mortais foram recuperados, e após a autópsia, os fatos daquela manhã ficaram mais claros. Foi constatado que após sair do bar de karaokê, Greg ficou desorientado e perdido. Ele então caminhou até a área onde acabou sendo encontrado, onde escorregou e caiu em um barranco, perdendo a vida no processo. A família de Greg aceitou esse desfecho e declarou que não suspeita de envolvimento de crime. Embora estejam tendo dificuldades para aceitar a trágica sequência de eventos que tirou a vida dele. Número 1. Em outubro de 2024, Suzanne Simpson, 51 anos, vivia em San Antonio, Texas, com o marido Brad. Tinham 4 filhos, e Suzanne era corretora de imóveis de luxo. Em 6 de outubro, Suzanne e Brad foram a uma festa de aniversário no Argyle, em Alamo Heights, Texas. A festa seguiu tranquila quase toda a noite, até cerca das 23 horas. Uma testemunha viu o casal discutir e relatar que a briga virou física em certo momento.
Um vizinho afirmou que ouviu gritos vindos de uma área arborizada próxima, depois de saber que Susana havia desaparecido e não podia ser localizada. Ele acrescentou que durante a discussão ficou óbvio que Susana estava tentando se afastar de Brad, mas ele a impediu de sair. No dia seguinte, às 15 horas, a escola avisou Brad que Susana não buscou os filhos e notificou as autoridades. O investigador principal do caso entrou em contato com Brad para agendar uma reunião, mas ele não apareceu e depois se recusou a cooperar com a polícia. Após um pedido para que quem visse a caminhonete preta de Brad em certas áreas se manifestasse, testemunhas contataram a polícia dizendo ter visto ele dirigindo em várias áreas com grandes sacos de lixo e uma lona na traseira do veículo. No dia seguinte ao desaparecimento de Suzanne, foi posteriormente relatado que, quando ele viajou até a escola para buscar seus filhos, esses itens já não estavam mais na caminhonete e ele havia removido um suporte de lenha da caçamba do veículo. Depois, ele foi ao Bubble Bath, lavou e limpou o lado do motorista, deixando o traseiro do passageiro sem limpar. Em uma foto de vigilância, os investigadores avistaram uma garrafa de 30 onças de Clorox, que é um produto de limpeza, no banco de trás. Brad enviou uma mensagem a um amigo pedindo que fosse à sua casa e dizendo que tinha pouco tempo. O amigo disse que chegaria em 40 minutos e Brad pediu para deixar itens desconhecidos, incluindo uma arma de fogo, na casa da bomba. Mais tarde, o mesmo amigo enviou mensagem para Brad: "Vem pra cá", prometendo não contar para ninguém. Em 8 de outubro, Brad foi visto ao lado de uma fogueira. E quando foi revistado mais tarde, os investigadores encontraram um laptop queimado e 3 celulares que haviam sido destruídos pelo fogo. Acredita-se que os 3 celulares eram de Brad e que ele tentava se livrar de provas. Durante as buscas por Susan, divulgaram sua última foto registrada por câmera de segurança, esperando que alguém a reconhecesse. Mas ninguém apareceu com novas informações. Com essa evidência em mãos, Brad foi detido no dia seguinte. Segundo os investigadores, ele demonstrava total indiferença ao sumiço da esposa e a suspeita sobre si. Ele afirmou que Suzanne havia perdido o celular em uma loja H&B no dia do desaparecimento e que não fazia ideia de onde ela estava. O gerente do banco de Suzanne então se apresentou para relatar que ela havia feito uma declaração estranha para ele. Ela disse que, se sumisse, a polícia deveria procurá-la em um lago, mas não explicou o motivo. E a investigação sobre o caso dela continua ativa e o paradeiro atual de Suzanne continua desconhecido. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de clicar no botão de curtir. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos. Até o próximo vídeo!